Meu nome é Marcelo Aquino, sou sócio do Grupo Planning. Vou falar um pouquinho sobre gestão de riscos. Sempre que a gente fala de risco, a gente associa a coisa negativa. Mas o risco ele pode ser algo positivo também, como a gente ganhar na loteria. Então, não necessariamente o risco ele deve ser associado a algo negativo. Mas é claro que nas empresas e dentro de boas práticas de governança corporativa, nós estamos falando de gerenciar riscos, aquele negativo, né? Aquilo que pode dar errado, baseado na estratégia que foi discutido e aprovado pela empresa. Existem dezenas, centenas, talvez dependendo do porte da empresa, de milhares de riscos a serem mapeados. Via de regra, o que a gente consegue ver nas empresas é a gestão do risco de crédito, né? Quando tem lá uma série de parâmetros para definir se eu vou conceder crédito para alguma empresa ou para alguma pessoa. Mas riscos operacionais, risco de mercado, risco de oscilações de preço, risco de taxa de juros, muitas empresas não gerenciam esse tipo de risco. Por exemplo, risco de reputação, risco jurídico, né? E no cenário que a gente vivencia, principalmente agora, cenário econômico, expectativa de aumento de taxa de juros, risco relacionado a desemprego, risco relacionado à guerra, aos efeitos da guerra da Rússia com a Ucrânia, essas tensões geopolíticas, enfim, todos esses riscos de alguma forma podem impactar o negócio da organização, né? E é, portanto, necessário que as empresas passem a gerenciar esses riscos. Na última pesquisa que a Planning fez sobre gerenciamento de risco, a gente perguntou por que as empresas não gerenciam os riscos. E mais de 60% dos entrevistados responderam porque a empresa não tem essa cultura de gerenciar esse risco. E na medida em que você não gerencia o risco, né, pode ser que amanhã ou depois você possa ter uma perda financeira importante ou ter algum problema com a sua marca, com a sua reputação e que vai trazer algum tipo de prejuízo para a organização. Então é fundamental que dentro de boas práticas de governança a empresa tenha um processo de gerenciamento de risco. E a gente entende que inicialmente não precisa nada de glamouroso, nem ferramentas tão sofisticadas. O que a gente precisa fazer é mapear os principais riscos que existem na organização. A partir desses riscos, identificar a probabilidade da ocorrência desse risco e o seu impacto. A partir desse mapeamento e definição da probabilidade e do impacto, quais são aqueles riscos que podem trazer maior impacto para a organização? Implementar controles que possam mitigar esse risco e aí, obviamente, decidir se a empresa quer correr esse risco, se vai mitigar esse risco, se vai compartilhar esse risco, por exemplo, né, contratando um seguro, contratando uma operação de hedge, né, e, por fim, monitorar constantemente esses riscos. Tem uma frase importante do William, né, que diz que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Portanto, é fundamental, dentro de um processo de governança corporativa, dentro de uma jornada, que se implemente a gestão de risco.